podemos também começar a falar um pouquinho da Intertech, né? Os projetos, os processos, as coisas que a gente quer avançar, Sim. quem somos nós, né? Nosso propósito. É importante então falar sobre a questão da Intertech, né? Intertech Brasil já existe CNPJ desde o mês de setembro de 2022, abriu o nosso CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, tá? Com o registro do estatuto, devidamente registrado no cartório. A gente tem um estatuto que inclusive foi elogiado na Europa, bem completo, bem à frente do nosso tempo, né? E, enfim, o nome inicial, o nome fantasia, né, que é a marca inicial, foi escolhido na época pelos fundadores, né, em votação como salto quântico, ok? Só que agora passou-se alguns anos, né, e agora a gente resolveu estar adequando a nossa marca para uma melhor pertinência temática em relação à nossa causa, que é a causa dos direitos humanos, especificamente em relação à cybertortura, ok? Ou tortura neurológica, ou tortura tecnológica, como se usa muito aqui no Brasil, tortura psicoeletrônica, que é a violação deliberada de direitos humanos, né? Direitos por exemplo, direitos constitucionais básicos, direito à privacidade, está na Constituição, artigo 5º, direito à dignidade da pessoa humana, né? Contra o tratamento desumano e degradante, e tudo que essas pessoas, né, no caso nós e as pessoas que nós representamos, são as vítimas de cybertortura, sofrem, ok? Que é violação deliberada de direitos humanos. E digo mais, isso é um crime de lesa humanidade. Acontece não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então nós resolvemos, para poder ter um melhor êxito nessa causa, nos organizar. Então por isso que foi feita a associação. Então o nome fantasia atual, né, que a nova diretoria elegeu, é Intertech Brasil, tá? Para ter uma melhor pertinência temática à nossa causa, que é a causa da tortura neurológica e tecnológica. Sabemos que o advento aí do século XXI, muitas tecnologias, né, o potencial tecnológico hoje é muito grande, e isso pode ser benéfico para a humanidade. Por exemplo, a ICC, interface cérebro-computador, né, que é a conexão do homem, da mente humana com o cérebro, pode ajudar Alzheimer, cego, mudo e etc e tal, esquizofrênico, assim, tem um potencial. Parkinson, né, Vinícius? Parkinson, exatamente, tem um potencial incrível. O problema é, como qualquer tecnologia, desde a tecnologia, se a gente imaginar a tecnologia atual, né? Século 20, 21, avião. Avião é ótimo, você viaja para a China, né? Agora, o mesmo avião que vai me levar para a China ou para os Estados Unidos é um avião que é usado para uma bomba atômica, para a Rússia jogar bomba na Ucrânia, entendeu? Então, assim, a questão do uso da tecnologia, uma tecnologia mais arcaica, uma faca. Faca é um utensílio fundamental para a cozinha, para o preparo de um alimento, de uma carne, de uma salada, mas se você usar a faca para cometer um homicídio, é a questão do uso da tecnologia. Então, as tecnologias neuroinvasivas, a ICC, interface cérebro-computador, tecnologia de onda de rádio de frequência extremamente baixa, ultrassom, infração, laser, maser, enfim, poderia citar muita coisa, controle neural remoto e por aí vai, tem um potencial incrível para beneficiar a humanidade. Então, o grande problema é o uso dessa tecnologia para perseguir seres humanos, seja inimigo político, inimigo ideológico, inimigo religioso, ou a perseguição que a gente chama de aleatória. Muita gente não sabe porque está sendo perseguido, né? Porque está sendo torturado. A pessoa não fez nada, não tem envolvimento político, religioso, não tem inimigo. Por quê? Basicamente são dois motivos. Um deles são os ensaios clínicos ilegais, experimentação humana ilegal, sem consentimento, o que é violação bárbara de direitos humanos. Ok, no Brasil a lei que regulamenta os ensaios clínicos é do ano passado, final de 2024, já temos lei então, ou seja, oficialmente eles já são criminosos pela Constituição, direitos fundamentais, pela lei de ensaios clínicos, já estão ilegais, e já temos no Brasil desde 2020 a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então, assim, qualquer espécie de dado, no caso, o roubo de dados neurológico. Por quê? Porque o dado ele é o ouro do século XXI. Os dados, base de dados, é ouro do século XXI. Então, não é aleatório. A tortura é para poder camuflar
o que eles estão fazendo, que é ganhando dinheiro de maneira ilegal no mercado negro com tráfico de bancos de dados neurais e com os ensaios clínicos ilegais. É experimento humano, basicamente, entendeu? Então, crime de lesa à humanidade, que é o que está sendo feito. Então, a Intertech Brasil surgiu para lutar pela causa e para dar voz às vítimas, e hoje a gente está com uma diretoria nova, muito dinâmica, e só que para representar as vítimas a gente precisa de legitimidade, porque a nossa associação é privada, a gente não é um órgão do governo, ok? Então, para representar a vítima a gente precisa de uma legitimidade. Como é a legitimidade? O que a gente exige? A gente não exige dinheiro, taxa de inscrição, nada, só a ficha de inscrição. Na ficha de inscrição a vítima, a pessoa vai dizer o que acontece com ela, se ela se identifica ou não como vítima, e ela vai nos autorizar, nos termos da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a representá-la e a portar os dados dela e compartilhar com as autoridades, para fins de investigação, de estatística ou o que seja, mas tudo dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Então a gente tem compromisso aqui com os dados, né, porque tem lei. Então é isso. Agora, sem uma legitimidade, né, que a gente chama no direito legitimidade, não tem como representar a pessoa, entendeu? Se ela não nos dá a legitimidade. Então a gente só pede isso, né? Parece uma coisa simples, e é uma coisa simples, mas as pessoas têm muita dificuldade, né? E é curioso, tivemos uma reunião há menos de um mês no Observatório Internacional de Direitos Humanos, que é a Federação Internacional de Vítimas, que é composta inicialmente por a Associação Brasileira, Intertech Brasil, né, a Libertech, ou Libertec, que é a Associação Chilena, né, e a Viatec, que é a Associação Espanhola, ok? São os três membros fundadores do Observatório Internacional de Neurodireitos. Então, a presidente, a senhora Alicia, era da Viatec, hoje ela está exclusiva como presidente do Observatório. O vice-presidente, o senhor Horácio Corrêa, do Chile. O Chile, para quem não sabe, é o berço dos neurodireitos, ok? A primeira lei veio do Chile por causa de um escândalo de roubo de dados neurais, né? Então, tudo começou no Chile. O Horácio Corrêa é engenheiro, tem lá projetos muito interessantes que ele está fazendo. É o vice-presidente, eu fui eleito secretário, né? Sou secretário em exercício do Observatório Internacional. E hoje a gente tem representante também na Argentina, tá? E a gente está buscando progredir esse trabalho, né? O observatório que foi fundado oficialmente em 2025, né? Então, um trabalho que a gente está progredindo aí com o nosso network por essa causa que é relacionada aos direitos humanos, ok? Só que é interessante que, voltando aqui ao assunto, há cerca de um mês tivemos uma reunião com a relatora da ONU na América Latina da pasta de liberdade de associação, que tem vários relatores, relator para tortura, relator para direitos humanos. A gente conseguiu uma reunião com a Gina Romero, ela é relatora da pasta de direito de associação. O que é o direito de associação? No artigo 5º da Constituição do Brasil, está lá claro que todo mundo tem o direito de se associar. Por isso que a gente, né, temos a nossa associação. Isso é um direito fundamental. Só que em muitos países isso não existe, né? Por situações que a gente já sabe. Por exemplo, Nicarágua, Venezuela, a gente sabe que tem ali problemas contra a democracia. E a gente estava conversando a respeito disso para tentar associar, né, liberdade de associação com a cybertortura. O que tem a ver? E a Alice teve uma ideia sensacional. Tem tudo a ver. Por quê? As pessoas têm a sua liberdade cognitiva violada. Então a pessoa não consegue muitas vezes se associar. Eu vejo isso porque aqui, eu tô com o celular aqui da associação, eu recebo mensagem quase todo dia. Pessoa, eu sou vítima, acontece isso e isso comigo. Aí a gente vai conversando com a pessoa, né? Só que a partir do momento que eu falo com a pessoa, que a gente tem uma associação, a pessoa pode se associar gratuito. Às vezes eu até mando a ficha de inscrição, mas a pessoa não preenche. A pessoa desconversa. Será que é a vontade própria dela ou tem alguma coisa com a liberdade cognitiva? Então a tecnologia, além de roubar dados, além de promover ensaios clínicos ilegais, experimentação humana, tem a questão da liberdade, violação cognitiva. A pessoa acaba não exercendo a sua liberdade constitucional de se associar porque a cognição dela está sendo influenciada tecnologicamente. Okay? E isso
né, já está expresso no projeto de lei 522, né, que é do Gaguinho, projeto de lei 522 do ano 2022 do Gaguinho, sobre isso, né, a questão do... É isso, Elaine, então acertei. E ele cita, tá no site da Câmara, é a última fronteira da liberdade, da privacidade humana, é a mente, ok? Então a liberdade cognitiva da pessoa violada, né? Então, ou seja, a pessoa acaba não se associando, né? Muita gente recebe muito contato, quase todos os dias. Poucas pessoas firmam como associado, entendeu? Porque a liberdade, parece que a pessoa não consegue se organizar, trabalhar em equipe, sempre fica querendo, eu quero uma solução rápida, individual para resolver o problema. Mas se fosse assim, alguém teria conseguido, né? A gente conhece gente do mundo inteiro, né? Então, a questão da liberdade cognitiva da pessoa também, isso é um direito fundamental do ser humano. E recomendo aí para nossa audiência também assistir uma entrevista no Roda Viva do Yuval Noah Harari, que é um autor, escritor, professor de história israelense. Ele está sempre no Vale do Silício. Ele escreveu 21 lições para o século XXI, Homo Deus e outros livros que são best-seller. E ele teve aqui em setembro de 2019 no Roda Viva, né, da TV Cultura, e ele falou claramente, né, qualquer ditador do passado queria ter essa tecnologia, porque a pessoa pode estar lá aplaudindo o ditador da Coreia do Norte com um sorriso no rosto. Porém, eles vão saber, não, ele está sorrindo, não, ele odeia o ditador. Ele odeia. E até o Yuval Harari, que ele é uma pessoa muito respeitosa, né? Ele é gay, tem lá o esposo dele, uma pessoa muito respeitosa. Ele falou que a tecnologia poderia identificá-lo como homossexual antes mesmo que ele o fizesse, antes mesmo que ele soubesse. Só com base no que ele olha, se ele olha mais uma moça de biquíni ou um homem, entendeu? Antes dele se identificar como tal. Isso tudo ele fala. Pois não? Pode falar, Carolina. Depois você deixa esse vídeo linkado nessa entrevista para o pessoal assistir, porque é muito interessante. Você mandou para mim, eu assisti, é muito legal que ele fala sobre o controle, que antes mesmo o governo já saberia qual que seria a personalidade da pessoa, né? Exatamente, exatamente. Então, como foi o Val Harari, uma pessoa muito respeitosa, um autor, escritor, né? Todo mundo naturalmente ali, todos os pessoal da bancada, né, jornalista, todo mundo aplaudiu, né? Porque é o Yuval Harari que está falando. Se vier aqui o Vinícius falar, eles vão falar, não, essa gente é louca. É teórica da conspiração, mas, pô, Yuval Harari falou isso em 2019, cara. 2019, nós estamos em 2025, óbvio. A tecnologia vai avançando. Mas é isso, então o que está em jogo aqui é literalmente a liberdade do ser humano. De poder fazer aquilo que é mais básico e elementar, que é pensar por si próprio, entendeu? Então a gente tem aí coisas, o Neuralink, né? Muita gente não conhece nem o Neuralink, né? Do Elon Musk, já está em teste, já foi testado em macacos jogando videogame com pensamento, ou um macaco movimentando um robô no Japão, dos Estados Unidos, quer dizer, né? É uma coisa muito, e poderia citar também o célebre professor brasileiro Miguel Nicoleles, com seu livro O Propósito do Século XXI. Miguel Nicoleles já fez, ele foi responsável na abertura da Copa do Mundo Brasil 2014 de futebol. Um deficiente paraplégico movimentou um exoesqueleto e deu o pontapé inicial da Copa, o que passou desapercebido, né? Mas é o trabalho de Miguel Nicoleles, né, brasileiro. Tem o Rafael Yushi também, que é espanhol, Universidade de Colômbia. Porém, o Yushi trabalha para Big Techs, então ele não vai dar muita bola para a gente, né? Para as vítimas. Isso também é uma coisa que acontece. Tá? Então, além das organizações que eu citei, temos aí o Target Justice, que é dos Estados Unidos, que é muito forte também, e tem a Icator, da Bélgica, né, que é que a gente conhece, ok? Que é o que a gente conhece e que a gente tem algum link, né? Então nosso trabalho esse é o nosso trabalho. Então falei um pouquinho, vou dar a vez agora para vocês, só para introduzir um pouco. Então esse trabalho nosso é juntar as vítimas, organizar, né? Ter as fichas de inscrições, todos os dados são guardados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados.
ok? A gente está buscando se ter uma organização, né? Temos nosso grupo, a Elaine vai explicar depois a questão da autoajuda, né? Dos estudos, tecnologia, saúde e tudo mais. E o nosso canal no YouTube, né, cara? Que é um acervo aí dos maiores do mundo em termos de... Tô com vídeo aí desde o ano 2020, 2021 em relação a isso. E tem aí um acervo gigantesco no nosso canal para a audiência ver. E dá pra... Tem muito depoimento de muita gente aí. Vou passar agora a palavra para quem quiser falar, pode ficar à vontade. Olá pessoal, boa tarde, sou Elaine, sou do estado de Minas Gerais, em busca aí também de soluções emergentes para o que estamos vendo de relato, de propriedade, de aumento de vítimas, ou pelo menos que chega até a nós. Sou vice-presidente hoje da Intertec, convidada com muito orgulho pelo nosso presidente Vinícius, a qual indiquei nossa amiga Carola também como diretora, e temos também o Everton. A nossa causa, ela é uma causa para a humanidade, né? Brasil, infelizmente, a estatística hoje são 32 milhões de brasileiros trabalhando no contrabando de dados. Isso são estatísticas atuais, onde esses contrabandistas causam um prejuízo de 24,6 bilhões de reais aos cofres públicos. O que o Vinícius disse sobre a nossa propriedade, sobre os nossos direitos fundamentais, isso é muito importante. Hoje, um crime que envolve diretamente máquina, cérebro, que não seja para curar, que não seja para tratar, que não seja para trazer solução para o indivíduo, mesmo assim com o consentimento dele ou da família, em exercer uma função contrária de tortura neurológica, de acesso neural, de coleta de dados, de coleta de informações de forma criminosa e hedionda. Hoje o crime das armas dirigidas, as vozes sintéticas, chamadas até por voz de Deus, ou síndrome de Havana, é uma propriedade que na literatura de 2019 que eu li do Felipe Saboia, e agora também com uma propriedade importante de informações na faculdade de Juiz de Fora, uma das vítimas, né, da faculdade Universidade Federal de Juiz de Fora, monografia essa aprovada em tese de 85% pela banca examinadora sobre o assunto da tortura psicológica dentro do estado de Minas Gerais, estou citando esse exemplo, e também a literatura do Everton, que é outra vítima que está aqui com a gente também na diretoria da Intertec. Todos esses relatos, todos esses crimes, todas essas vítimas são acometidas por tortura de forma hedionda e dolosa, né? A gente sabe muito bem aí a diferença da culpa e do dolo. Então é de forma dolosa, impiedosa, violando todos os direitos do cidadão, inclusive a vida. E eu queria falar também que esses relatos das vítimas são muito parecidos. Em sua totalidade, podemos caracterizar 80% de semelhança e 20% ligado às emoções, que são de forma individual nesse caso. O tipo de tratativa é humilhante, seja na esfera de onde mora o indivíduo, seja nas esferas laborais, onde ele frequenta com a família, onde ele passeia. Eu sou, né, desde 2022, já falando com vocês, né, como vítima desse projeto. Acredito muito num projeto desse desenvolvido com a finalidade também de vingança ou qualquer tipo de desavença. Temos relatos de várias vítimas que apontam isso também, e hoje, infelizmente, é uma situação que só perde para a morte. A pessoa é acessada, né, de forma neural, ali ela tem as propriedades dela biológica toda violada, um descompensamento hormonal, um descompensamento cognitivo, um descompensamento de propriedade, de raciocínio. Então, para que isso ocorra, né,
Infelizmente, as medicações, elas ajudam, os tratamentos psiquiátricos ajudam, a tentativa de denúncia ajudam, porém, nós temos também na Intertec um cantinho onde a gente a gente tenta levar conhecimento para se proteger, cuidando da saúde, do bem-estar, de tentar manter uma vida equilibrada dentro desses princípios, né, os princípios realmente hediondos, sem nenhum tipo de propriedade em quem pode levar para fazer tal atrocidade na vida desse indivíduo, da família dele. E também a Intertec, falei um pouquinho aqui sobre a minha experiência, mas a Intertec também, ela vem num propósito muito humanizado. Hoje, o tema, pelo terror que ele causa às vítimas, ele é um tema que as autoridades precisam se atentar para o terrorismo dentro do Estado Democrático de Direito. O terrorismo que essas vítimas passam, o medo, o desespero, sem saber se vão acordar, se não vão. Isso há anos, temos relatos de várias pessoas. Comigo, eu identifiquei os sintomas desde 2022. Procuro manter o meu tratamento médico, procuro manter meu médico atualizado sobre as minhas realidades, procuro me ater à medicação que eu preciso usar através da prescrição dele para minimizar uma tentativa de chegar até a minha pessoa, uma depressão, uma ansiedade, porém não causada por algum problema diretamente da minha vida, e sim por um problema tecnológico. A esquizofrenia que as pessoas que são vítimas têm é a esquizofrenia eletrônica, ela responde às vozes. Se você é xingado, humilhado, maltratado o tempo todo, 24 horas, 7 dias por semana, através dessas vozes que chegam para a gente através do córtex frontal, não através dos ouvidos, como deveria ser o correto, esses apontamentos faz com que nós tenhamos reações contra esse sistema. E essas reações, elas têm que ser muito, assim, pensadas em determinados casos, porque essa quadrilha que opera esse sistema em desfavor das vítimas, eles gravam informações, demodulam, modulam, repassam, replicam, ameaçam, chantageiam, tenta imputar à vítima crimes que ela não cometeu, tenta desassocializar e desarticular qualquer projeto de vida. A realidade de quem opera uma tecnologia dessa em desfavor da mente humana é simplesmente colocar o indivíduo a título de pó. E essa realidade, ela precisa ser vista, ela precisa ser sentida. Isso é um fato eminente. Hoje nós somos aparentemente 4,2 milhões de pessoas procurando por ajuda de desligamento dessa aparelhagem que conecta direto com o cérebro das pessoas. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês? Não se desesperem. Falamos aqui de situações reais, mas estamos aqui para levar mensagem de otimismo. Somos uma associação, estamos nascendo com pessoas aqui sérias, todas elas se declaram através do documento que assinam como vítima de livre e espontânea vontade. Os documentos são guardados com a nossa presidência de forma segura. Agora, temos projetos lá dentro, temos o Despertar Feminino, onde temos a Carola como presidente do projeto, que acolhe as vítimas. Temos muita atenção à mulher, porque ela é muito atacada. Sabemos que as leis de ataque contra a mulher são leis hoje muito severas dentro do Estado Democrático de Direito. Temos o Ministério de Defesa da Mulher, temos vários canais de comunicação para pedido de ajuda dessa mulher que é vítima de violência psicológica, patrimonial, sexual, moral, de assédio, qualquer familiar. Tá? E temos também as leis que muitos dos nossos direitos já estão violados, independente da conexão com o aparelho. Hoje nós somos pessoas que vamos carregar a realidade
dos fatos, não podemos nos omitir sobre isso, das dificuldades que nós temos, mas a Intertec tem como propósito trazer para todas as vítimas o acolhimento. Como é esse acolhimento? É um acolhimento fraterno. Todos vão embora. Todos vão embora. Aí fica o louco, fica a louca, como a maioria das pessoas tem caracterizado essas vítimas de forma tão preconceituosa e sem ajuda, sem serem ouvidas diretamente, que esse sistema opera em todos os estados nacionais e no mundo inteiro, né? Mas aqui na Intertec a postura é de posicionamento de acolhimento. No grupo não temos desavenças e nem permitimos, gostamos de entender a história, fazemos sempre um encontro de acolhimento antes com essas vítimas para que elas possam se sentir um pouco mais seguras que nós estamos na Intertec para trazer conhecimento, seja na área de documentos, seja na área da saúde. Hoje não temos um médico na associação, não temos um advogado na associação. Hoje nós, vítimas, que vamos atrás desses profissionais liberais de forma íntegra, pedir por ajuda, clamar pelo que estamos passando. Tem vítimas de 7 anos, 10 anos, 20 anos, 4 anos, como é o meu caso, desde que eu tenha pelo menos conhecimento da semelhança dos sintomas junto com vocês. Então, a nossa proposta é fraterna. É uma proposta para levar conhecimento, para levar uma forma da vítima se sentir mais acolhida, dela estar num ambiente em que hoje ficar só é a pior opção, né? A pior opção é estar só. E temos sempre a certeza que vamos fazer o melhor trabalho, dedicar o melhor de nós numa causa voluntária, tá, gente? Aqui não temos recurso financeiro para nada, nem para fazer a camisa da própria associação. Estamos lutando da forma que podemos para levar a todas essas pessoas um ato digno de ser ouvidos pelo Estado Democrático de Direito, ministérios públicos, tribunais de justiça, quaisquer esferas que venham trazer para nós um respaldo de segurança da nossa casa, dos nossos direitos, dos nossos filhos, das nossas famílias, e que nós possamos seguir sempre juntos. A Intertec tem esse carinho em receber cada pessoa que se declara como vítima, que tem os mesmos sintomas e que vão fazer conosco uma história muito interessante no Brasil, uma história de reviravolta, uma história de análise dessa aparelhagem, uma história de análise do que essa aparelhagem já causou a tantas pessoas, porque estamos desprotegidos tecnologicamente, porque tamanha brutalidade de acessar o neuro da pessoa, o cognitivo da pessoa. Por onde estão essas pessoas que operam 24 horas, na verdade, sem parar, né? Eles revezam entre eles, nós vítimas somos somente nós. Mas vamos avançar, estamos com essa proposta otimista, não desacreditem. Não desacreditem. Qualquer pessoa que chegar perto de qualquer uma das pessoas que estão nesse projeto, denunciem. Levem diretamente para a delegacia o seu relato que você foi convidado a participar de um jogo praticamente com pessoas humanas de tortura diretamente na cabeça através de um sistema neural de conexão de algoritmos altamente letal e criminosa, dependendo da forma com que é utilizado. Não haja com negligência, procurem as autoridades, se foi convidado a participar, quem está participando ainda tem tempo de fazer um relato às polícias para nos ajudar, para falar que um membro da sua família não é louco, ele é vítima de um sistema altamente criminoso. Então, não dê oportunidades para se integrar a uma quadrilha ou a uma facção que tem esse tipo de tratativa de extorquir dados, direitos, direto do neural dos seres humanos, da área cognitiva, ela é preservada. Nossos pensamentos são livres, nosso comportamento é livre, o nosso bio foi criado por Deus e assim ele precisa permanecer.
né? Então, esse acesso, eu faço um apelo aqui gigante, qualquer pessoa que tenha acesso, ou seja convidado a participar de qualquer projeto que possa criar uma falsa culpabilidade a essas vítimas, assim como eu, como todas vocês aqui, que denunciem, procurem a delegacia de polícia mais próxima e falem que foi convidado a participar de um projeto ou de gangstalk, eu sei como lá foi repassado, através de uma engenharia social. A engenharia social é crime. Essas pessoas maldosas, elas usam outras pessoas até do meio comum, do meio praticamente assim, sem questionamento, pela boa conduta perante a sociedade, para participar desse ato de promover tortura a nós, vítimas de sistema de perseguição reiterada e com uso de dispositivo ou inteligência artificial. Somos pessoas ameaçadas, chantageadas, denegridas, difamadas, caluniadas, humilhadas, retalhadas perante uma sociedade que simplesmente destrói todos os direitos da vida da pessoa, destrói a família, destrói sociedade no todo. E aqui nós fazemos um apelo: não se renda a esse tipo de situação contra quaisquer pessoas que sejam. Seja humanizado em saber que você pode ser, infelizmente, a próxima vítima desse ato criminoso do uso dos seus dados, do uso do seu direito de liberdade, do uso da sua privacidade. Então, se coloque no lugar do outro, se coloque nesse momento em lugar dessas vítimas que estão aqui, que representam a Intertec, uma associação constituída por CNPJ, que tem estatuto, onde as vítimas pedem por ajuda e precisam ser ouvidas pelo Estado Democrático de Direito. Ok, Elaine, muito obrigado aí pelo seu relato. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, que agora estava previsto para hoje, né, uma entrevista com a Liliana da Colômbia. No entanto, por algum motivo ela não compareceu e até agora há pouco ela tentou me ligar pelo Telegram. Eu estou insistindo aqui para ela entrar no link, né, dizendo que a gente está esperando ela, mas eu não sei o que está acontecendo. Ok, mas eu até consegui um contato com ela. Então, por conta do não comparecimento dela, a gente resolveu prosseguir com a reunião, tá, interna aqui da Intertec Brasil. Tem o Everton que chegou aqui com a gente também, diretor. Tem uma pessoa aqui com o pseudônimo S. Você pode pôr... Suelen. Ah, Suelen? Ah, tá. Tava com ruído ali, eu desativei o áudio dela. Porque eu tava com dúvida. Será que é a Liliana? Oi? Bem-vindos. Será que é a Liliana da Colômbia? Eu não sabia se era ou não, abrir esse parênteses. Então, muito bem, a gente pode prosseguir. Prosseguir agora com a senhora Carola. Tudo bem, Carolina? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Carola, eu sou aqui do estado de São Paulo e eu estou como uma das colaboradoras da associação em meio da comunicação, né? Eu faço parte também da Despertar Feminino. Esse grupo a gente fez com o intuito de levar uma sabedoria da saúde, né? Porque assim, as vítimas elas frisam muito em tecnologia, em dispositivos, tudo que engloba as ondas eletromagnéticas, mas a gente esquece que o que torna isso tudo possível é o nosso interior, o nosso organismo, a nossa mente. Então ali a gente tem assim, eu sempre replico, né, muitos links ali no grupo, por mais que por enquanto esteja bastante calmo, né, eu acho que o pessoal deve estar inserido, né, nesse meio da saúde para tentar modificar tudo que a vítima é acometida, né, pelas ondas, seja pela alimentação, pelas frequências nocivas, pelos metais pesados que a gente ingere, querendo ou não, dos alimentos, na nossa água, enfim. A maioria até sabe e entende como que foi inserido, né, no programa, mas muitas pessoas ainda desconfiam de que forma elas foram
inseridas, né, nesse tipo de experimentação. Mas, gente, o que nós deveríamos levar em consideração é que, por sermos seres biológicos, tudo que está à nossa volta e o nosso interior vai contribuir, colaborar para esse tipo de controle, né? Então, o que a gente passa ali, com certeza também nos grupos da associação, né? São links de saúde, links que ajudam a informatizar as pessoas sobre o modus operandi, tanto tecnológico quanto da saúde, né? E muita coisa a gente vai mandando lá. O que eu gostaria de falar, né, para o pessoal que está encontrando a associação, que está se encontrando vítima, né, que está se descobrindo vítima, entre em contato com a gente, pessoal. A gente disponibiliza uma ficha de inscrição. Sem preenchimento dessa ficha de inscrição, infelizmente não tem como ingressar no grupo, tá bom? A gente pede também para a gente fazer essa reunião antes de estar ingressando no grupo, para a gente poder conhecer as vítimas que estão entrando no grupo, até porque dentro do grupo tem outras vítimas também. Então, se a gente não conversa antes para saber quem são essas pessoas, nós deixamos todos os outros que estão lá dentro vulneráveis, né? Porque nós não sabemos se realmente são vítimas, se não são, porque a gente sofre perseguição diariamente, né? Diariamente eu recebo mensagens aqui com ameaças, né? É um tipo de crime algoritmo que eu gosto de colocar aqui, porque são os algoritmos que trazem esses criminosos para dentro do nosso telefone, né? Não somos nós que vamos procurar, né? Então essas pessoas encontram a gente. Então quando essas pessoas nos encontram, entram em contato e começam a falar sobre os problemas que elas passam, às vezes é real e às vezes não é. Então a gente precisa saber a veracidade do problema dessas vítimas. Então por isso que a gente pede para fazer essas reuniões antes de ingressarem essas vítimas dentro dos grupos, para a gente conhecer a pessoa, né, saber da história dela, saber o que ela passa. A gente tem uma troca de conversas, né, uma troca de experiências, e isso é muito importante. Então, para você que está se descobrindo vítima, para você que está descobrindo a associação e não sabe como que funciona, esse vídeo aqui vai esclarecer bastante como que você pode ingressar, tá bom? O Vinícius vai deixar linkado embaixo desse vídeo o e-mail da associação, o telefone da associação, você pode entrar em contato, mas basicamente o nosso modus operandi é esse, tá bom? Você preenche a ficha de inscrição, participa com a gente de uma reunião de mais ou menos 1 hora, no máximo 1h30, né? Comigo e com a Elaine. A gente conversa sobre tudo que você precisar conversar ali. Se você quiser expor o que você passa ou guardar, fica a seu critério. Mas é importante, tá bom? Que você passe por essa... A gente fala que é triagem, né, Elaine? Mas não deixa de ser... Na verdade, a gente fala como um encontro de acolhimento, né? A gente vai acolher aquela pessoa que se declara como vítima, que tem esses sintomas que nós carregamos, né? Das vozes sintéticas, dessa situação no corpo, né? A gente sabe que a tecnologia é pulsada também, nós sentimos ela no nosso corpo, então a tortura também acontece de forma física, então é um encontro de acolhimento, né, com elas. Então aí a gente organiza tudo direitinho, a gente agenda um horário, porque todos nós temos afazeres no dia a dia, então nós agendamos um horário que fica bom para todo mundo conversar, para todo mundo se encontrar, e é isso, tá bom? Qualquer outra dúvida, pessoal, pergunta, deixa nos comentários, tá bom? As vítimas que vão se encontrando, deixa nos comentários também. Se vocês conhecem vítimas que a gente pode entrar em contato, por favor, comunique a gente para que a gente entre em contato com essas pessoas, porque mais para frente o nosso intuito é fazer uma ação coletiva, né? Abrir uma ação coletiva para um projeto de lei dos neurodireitos e para que esse assunto seja mais explanado, porque é um absurdo a maioria da população da humanidade ter um cérebro e não saber para que ele serve. Então a gente também passa, né, esses entendimentos e essas sabedorias, tá bom? Porque tudo é possível hoje em dia, gente. Com a tecnologia que está hoje em dia, tudo é possível, nada é mágica,
né? E outra coisa também que eu gostaria de deixar aqui, né, gravado, é que nós estamos entrando em contato com vários profissionais, tá? Hoje eu conversei com um promotor, eu só não vou citar nomes porque por enquanto não está certo, né? Não está tudo combinado ainda, mas essa pessoa já aceitou também participar de uma entrevista conosco como observador ou para participar, para ser o entrevistado, né? Um promotor que também atende a nível nacional. Vamos caminhando. Também estamos em contato com um perito forense, né? Que mais para frente nós vamos agendar de fazer uma reunião com ele para ele conversar com vocês sobre o que ele está entendendo sobre isso, né, o que ele já absorveu do assunto, porque a gente está caminhando aí para conversar, passar, né, conscientizar sobre a problemática e, consequentemente, ele também pode nos ajudar nesse segmento de passar as informações para frente. É basicamente uma palestra que nós passamos para as pessoas para conscientização e aprendizagem, porque ninguém conhece o assunto, né? Principalmente quem trabalha nessa área jurídica. Então, nós estamos avançando, pessoal. Eu peço para vocês, quem tem fé e está assistindo a gente, que é vítima, continuem firmes com as suas orações, porque a gente está conseguindo, a passinhos de formiga, a gente vai conseguindo trazer essas pessoas para a gente e abrir a mente dessas pessoas para o crime que está acontecendo atualmente aí no Brasil e no mundo. Tá bom? Eu agradeço o espaço, tá bom? Vou fechar meu áudio. Perfeito, Carola, muito obrigado. A gente ainda tem mais um tempinho aqui antes de cair o link, mais cerca de 10 minutos. E só reforçando o que a Carola falou tem aqui na descrição nosso WhatsApp, e-mail também, aí você pode ter a opção dos comentários, tá? Para estar conversando com a gente. Eu estou recebendo aqui, a Camila tá ouvindo, não está podendo falar nesse momento, mas ela está ouvindo ainda. E a gente está recebendo também o Everton, que é um nosso também, além de diretor e fundador da associação, ele é escritor também. Lançou um livro ótimo recentemente, Holocausto, Guerra de Quinta Geração, para tratar do tema, né? De forma que eu creio que seja o segundo a nível nacional, ele acabou saindo. Deve ter havido alguma intercorrência. Mas o Everton a gente vai fazer em breve aqui uma live da apresentação do livro dele, ok? E ele é o segundo, né, a lançar esse livro no Brasil, tá? Existem livros sobre neurodireito, mas tratando sobre a dinâmica do gangstalking, o assédio organizado eletrônico, remoto, perseguição organizada, e tratando também da cybertortura, diretamente linkando com o neurodireito e direitos humanos, é o segundo. O primeiro foi o autor Felipe Saboia de Santa Cruz de Abreu, o livro MKTech, volume 1, volume 2, que é de 2019. Carola levantou a mão, mas eu preciso dar a oportunidade pro Everton. Você quer falar um pouquinho com a gente? Só ligar o áudio que tá desligado. Muito bem. Se não puder falar... Ah, tá, não vai conseguir falar. Ok, se quiser deixar um comentário aqui final, em breve aqui eu falei, a gente vai estar marcando aqui a live da apresentação do seu livro. Tá joia? Carola, pode falar? Então, eu gostaria de falar sobre os livros, né? As vítimas estão aí com um trabalho super importante, né, de relatarem livros. Esse do Everton muito importante. Eu ainda não tive a oportunidade de ler todo, mas eu vou pegar ele para ler. Gostaria também de dizer que eu estou também escrevendo um livro denúncia. E mais para frente a Elaine também está com um projeto super bacana da gente começar a fazer alguns e-books, né? Eu, ela e Suelen. Então, pessoal, vocês que são vítimas também, é uma inspiração. Sirva de inspiração para vocês também. Façam seus e-books, escrevam seus livros, porque isso vai responder muitas perguntas que muitas vítimas vão ter lá na frente, né? Quem sabe daqui uns 10, 20 anos que a pessoa não entende nada sobre o assunto, ela vai lá, pesquisa alguma coisa na internet, encontra um livro seu, ou um e-book seu, né? Conscientizando, ensinando, passando o aprendizado, né? Então, vamos ter essa ideia na cabeça, né? Quem sabe da gente fazer vários e-books para responder várias perguntas dos pessoais que forem buscando as respostas, né, para o crime psicotrônico. Eu gostaria também de fazer um convite
para que vocês nos sigam nas redes sociais. Nós temos aí o canal do YouTube, temos o Facebook, o Instagram, TikTok, Vinícius? Não, TikTok ainda não, no momento ainda não. Tá, vamos ter conteúdos por lá também. Estou com um pouco de barulho em casa, peço perdão. Então, o que acontece? Convidar todos, @Intertec Brasil, vocês vão nos achar nas redes sociais. Nessa gravação, gostaria que disponibilizasse também para as pessoas os links, né, para entrar nas redes sociais. As redes sociais são literalmente sociais. Quanto mais pessoas nós pudermos levar o conhecimento, melhor vai ser o nosso trabalho, melhor vai ser o seu entendimento com relação ao assunto. Não tirem decisões precipitadas antes de se conectar com vítimas que têm propriedade cognitiva de estudo e de entendimento, que faz parte de associações como a nossa, que leva verdade, leva conhecimento de saúde. Então é muito importante nos seguir nas redes sociais sobre esse tema tão discutido no mundo inteiro, que são as armas dirigidas e as armas psicotrônicas. Eu agradeço a todos. Ótimo, então, pessoal. O objetivo dessa reunião de hoje, né, foi passar atualizações e parâmetros gerais acerca da Associação Brasileira de Apoio às Vítimas de Cybertortura, da Intertec Brasil, e acerca também dos direitos humanos, neurodireitos e da cybertortura, parâmetros gerais e atualizações. Carola, pode falar? Bom, a gente fez algumas entrevistas, né, Vinícius, que não puderam subir no ar, tá? Só para avisar o pessoal também que vier buscar esse vídeo aqui. Mas as investigações, assim, em termos de conscientização, estão caminhando, tá bom, pessoal? Mas algumas não puderam subir no canal por conta disso, e outras, infelizmente, por terem arquivos corrompidos, né, Vinícius? Mas a gente vai refazer para poder subir no canal para vocês. Exatamente. Tem algumas intercorrências que podem acontecer, né, em virtude da nossa situação de vítima. O hackeio é constante, então algumas situações podem ocorrer, algumas intercorrências, e algumas outras reuniões não podem ser publicadas porque, por exemplo, com a polícia, né, você não tem autorização, que pode atrapalhar a investigação, o andamento da coisa. Por exemplo, essa também que fizemos pelo observatório com a relatora da ONU, não tem, só tem arquivo porque ela não autorizou por ser uma reunião interna. Ok, então a gente tem que respeitar também as outras organizações e pessoas, tá? Mas são trabalhos que a gente faz e tudo aquilo que é possível ser público a gente vai estar postando no canal. Então, muito obrigado a todos aí, a nossa chamada já vai cair. Vou agradecer a presença de todos aqui, os membros, essa live aqui de membros da Intertec Brasil. Muito obrigado a todos e até a próxima. Um abraço. Eu gostaria de deixar um abraço para todos vocês, mas eu gostaria de falar uma coisa muito importante. Hoje nós, vítimas, né, desse crime que está cometendo o mundo, fazemos parte da maior central de estudos sobre o tema e da maior propriedade até que nós temos conhecimento. E onde nós temos aí o nosso presidente aqui da Intertec como secretário lá fora. Então é credibilidade nas nossas informações. Muito obrigada a todos. Um abraço, Elaine. Obrigado, gente. Tchau. Até a próxima.